Disse então o Senhor a Satanás: Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Oi pessoal, espero que todo mundo esteja bem e hoje eu quero compartilhar uma palavra no livro de Jó. Então o livro de Jó ele fala de sofrimento e de como perseverar sem medo quando vem o sofrimento. Então muita gente se pergunta, o porquê do sofrimento? Por que a gente sofre? Por que um Deus que é tão bom deixa as pessoas sofrerem? Será que sempre que a gente sofre é castigo de Deus? E será que o sofrimento é sempre Deus tentando corrigir a gente? E a resposta é: nem sempre. O sofrimento nem sempre é porque a gente errou ou porque Deus quis corrigir a gente. E o livro de Jó é a prova de que uma pessoa temente a Deus também pode sofrer coisas ruins na sua vida. Mas aí você pensa: por que um justo sofre? Se ele não merece passar pela dor, por que Deus não impede que essas coisas ruins aconteçam na vida dele? E é isso que eu quero convidar você a pensar comigo hoje. Então, Jó ele era um homem íntegro, só que mesmo assim, Deus ele tortura Jó. Então, de um dia para o outro, Jó ele perde tudo que ele tinha e, para piorar, ele perde todos os seus filhos. E se você acha que não dá para ficar pior, depois de Jó perder tudo isso, ele fica muito doente. Tão doente que a única coisa que sobra nas mãos dele para ele tentar se aliviar é um caco de louça. E sabe, o pior de tudo que Jó passou é que Jó ele não sofre porque ele errou e nem porque ele pecou. Então a Bíblia ela deixa bem claro que o motivo de Jó estar sofrendo não era por causa de um pecado, mas muito pelo contrário. E quando Jó ele pergunta para Deus, Deus, por que eu estou sofrendo? Deus ele não responde nada. Deus fica em silêncio. E a única coisa que Jó sabia é que a sua dor não tinha a ver com o pecado. E a verdade é que muita gente sofre nessa vida e não é porque ela fez alguma coisa para merecer. Mas uma certeza a gente tem. A gente pode até não saber o porquê a gente sofre, mas Deus, Ele sabe. E por isso, se eu sei que Deus sabe, isso me basta. Eu posso descansar, porque o Deus que eu confio, Ele sabe. E se eu sei que Deus vê a minha dor e Ele se importa com a minha dor, eu posso descansar nele. Então, o livro de Jó, ele traz essas lições muito importantes. E, gente, eu acho que ninguém que é normal e ninguém que tem uma cabeça boa, gosta de sofrer, não é verdade? E Deus, assim como a gente, com certeza Ele não gosta de ver a gente sofrer. Só que se isso é verdade, então por que Deus faz Jó o homem mais íntegro e justo da face da terra? Por que Deus faz Jó sofrer? E olha só, a Bíblia diz que foi Deus quem mandou o sofrimento a Jó, mesmo sendo ele o homem mais justo daquela época. E sabe por quê? Deus quer lembrar a gente de que Ele nunca prometeu livrar a gente do sofrimento. Pelo contrário,
foi o próprio Senhor Jesus que uma vez alertou: neste mundo vocês terão aflições. Então, o próprio Jesus, ele falou que nessa vida a gente não estaria livre das aflições. E sabe, tem vezes que a coisa mais amorosa que Deus pode fazer pela gente é deixar que a gente sofra um pouquinho. E, de novo, Deus ele não gosta de ver a gente sofrer. Ele não tem prazer nisso. Mas, quando precisa, Deus permite que a gente sofra. Então, de uma forma totalmente controlada por Ele, Ele deixa que a gente sofra. E de um jeito que a gente não entende, Ele torna aquele sofrimento para o nosso bem. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama, né? Então, você já viu um pai que levou o filho para tomar uma injeção? Então, por que um pai que ama tanto o seu filho, e mesmo sabendo que ele vai sofrer tanto com a agulhada que ele vai tomar, ainda assim o pai leva, o seu filho para tomar uma injeção? É porque o pai ele quer o bem do filho, não é verdade? E porque o pai sabe que mesmo que o filho sofra, tudo vai terminar bem. E por que vai terminar bem? É porque o bom pai ele fica o tempo todo do lado do seu filho. Por isso que tudo termina bem. E com Deus é a mesma coisa. Não é que Deus ele gosta de ver a gente sofrer, mas justamente porque Ele nos ama como Pai, Ele nos leva a sofrer. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o bom Pai, Ele nunca deixa o seu filho sofrer sozinho. Então quem nunca pediu para Deus um trabalho, quem nunca pediu para Deus um marido, uma esposa, pediu para Deus entrar naquela melhor faculdade, e Deus vai lá e Deus dá, só que aí não demora muito e vem as dificuldades, vem as provas, vem as cobranças, e aí no meio daquele furacão, a gente fala assim: Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Por que eu estou sofrendo tanto? Por acaso eu taquei pedra na cruz? E a resposta é não. Tem vezes que você não está no lugar errado, nem no plano errado. Na verdade, você não fez nada de errado. Você fez tudo certo. Só que Deus, na verdade, Ele está te podando. E por que Deus nos poda? Deus nos poda para nos aperfeiçoar. Até porque, não tem nada que estava bom e que não possa ficar melhor. E é por isso que Deus vai lá e poda a nossa vida para nos aperfeiçoar. Então, olha só. Jesus ele não poda ninguém que está indo errado, mas Jesus ele poda sim as pessoas que estão indo para o caminho certo. E é isso que Jesus fala justamente em João 15:2. E fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. E por que ele poda? Para que dê mais fruto ainda. Então o que Jesus está falando aqui? Jesus fala que o sofrimento e a dificuldade que a gente passa nem sempre tem a ver com um erro nosso, mas ao contrário, é porque a gente está no caminho certo e está dando fruto. Então por que Jesus poda a gente? Ele poda para que a gente possa dar mais fruto ainda. E sabe, eu lembro quando eu era mais novo e a primeira vez que eu estava começando a fazer exercício. E eu lembro que eu estava muito empolgado e tal, Só que essa empolgação ela só foi até o dia seguinte. E por quê? Porque no dia seguinte eu acordei com uma dor terrível, todo o meu corpo estava doendo. Não tinha 1 centímetro do meu corpo que não estava doendo, E aí na segunda aula eu perguntei pro professor, eu falei: professor, eu tô com uma dor terrível, o meu corpo inteiro está doendo. Será que não tem alguma coisa errada aqui, O que você acha, E ele falou: não tem nada de errado não, Elias. Muito pelo contrário. Você está tudo certo. Na verdade, essa dor que você está sentindo é o seu músculo que está crescendo. Então, dor nem sempre tem a ver com uma coisa errada que a gente fez. É claro que tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Existem 2 causas diferentes do nosso sofrimento. Existe a disciplina de Deus e existe a aprovação. E a disciplina de Deus, o que é?
A disciplina de Deus tem a ver com com o pecado, né? Então, quando a gente sofre a disciplina de Deus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender. Já a aprovação, você sofre, só que não por um erro ou pecado, mas você sofre justamente por estar fazendo o que é bom. Então, a gente não precisa ter medo da aprovação. Se você está sendo provado, é porque Deus está te podando, para que você possa dar mais fruto ainda. Então, com isso, eu quero trazer 3 lições para a gente perseverar na aprovação. E a primeira lição é: nem toda dificuldade que você passa é porque você fez alguma coisa errada. Então, Jó 1:1 diz: Jó era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Só que o que aconteceu com Jó? Jó era íntegro e justo, e mesmo assim ele sofreu. Percebe? Deus não enviou sofrimento a Jó porque ele não gostava de Jó. Se Jó estava sofrendo, é porque ele estava fazendo a coisa certa. E presta atenção, Deus não estava disciplinando Jó, ele estava podando Jó. Deus estava usando a dor que Jó estava passando para levar a fé de Jó para um nível mais alto e para um relacionamento mais próximo com Deus. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque se é provação, a gente não deve ficar com medo ou ficar triste, mas a gente precisa perseverar. Porque foi isso que Jó fez. Ele estava passando por uma provação terrível, mas o que ele fez? Ele perseverou, mesmo sem entender por quê. E sabe, muitas coisas que a gente vive, principalmente as coisas tristes da vida, como morte, doença, prejuízos, não tem explicação. Mas mesmo que desse lado a gente nunca saiba o motivo da gente estar sofrendo, uma certeza a gente tem, de que do outro lado está aquele que com certeza sabe o porquê de cada situação. E se a gente aprende a confiar no fato de que Ele sabe, isso nos basta. Então, na verdade, a aprovação é como andar num ônibus. E por quê? Porque no ônibus a gente só senta e confia no motorista, não é assim? Ninguém fica lá preocupado em indicar o caminho para o motorista. E a mesma coisa é a nossa vida. Claro que tem sofrimento que vem por causa do pecado, só que tem outra coisa também que é verdade. E a verdade é que nem toda dificuldade que a gente passa é porque a gente fez a coisa errada. Certo? Então, beleza. Agora, vamos para a segunda lição? Então, a segunda lição é: ao perseverar, Deus recompensa a nossa fé. Então, Deus provou Jó por meio de Satanás. Satanás, ele queria destruir a saúde de Jó e, com isso, destruir também a fé de Jó. Na verdade, nem era a saúde de Jó que Satanás queria destruir, mas era a fé de Jó que Satanás estava o tempo todo querendo derrubar. Só que no meio disso tudo, o que Jó fez? Jó, ele se manteve firme, né? Jó, ele perseverou. Então, mesmo depois de sofrer, olha só o que a palavra diz, que em tudo isso Jó não pecou com os lábios. E o que Deus fez? Deus, ele recompensou Jó. E Deus fez isso porque Jó perseverou. A ponto de Tiago, muito depois, elogiar essa perseverança que Jó teve. Olha só o que Tiago disse: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, o que Tiago quis dizer aqui? Ele quis dizer que Deus, ele se importa com o nosso sofrimento. E quando Deus olha para o nosso sofrimento, ele sente uma compaixão enorme da gente, a ponto de não deixar sem recompensa aqueles que perseveram. Prova disso é que Jó foi muito recompensado por Deus depois do que ele passou. Então, primeira coisa que Deus fez na vida de Jó, Deus, ele retornou o dobro de todos os bens que ele tinha antes. Mas principalmente, o maior presente que Jó recebeu foi passar a ter um relacionamento mais próximo com Deus.
Porque depois de resistir todo aquele sofrimento, olha só o que Jó disse. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Então olha, tem uma verdade muito importante, né? Que a Bíblia ela fala aqui. E a verdade é essa. Quando você estiver sofrendo provação, você não pode desanimar. Mas ao contrário, você precisa perseverar. Assim como Jó perseverou. E você vai receber a maior recompensa que você pode imaginar. E que recompensa é essa? É ter um relacionamento mais profundo com Deus. E por quê? Porque a palavra diz que Deus tem grande compaixão de quem persevera na provação. Por isso o segredo é esse. Nas horas mais difíceis, a gente precisa aprender como Jó. Jó ele não desanimou. Mas o que Jó fez? Jó perseverou. Então essa é a segunda lição. Agora a terceira lição é que a dor extrema te firma na rocha que é Jesus. Então em Jó 19:25, Jó falou uma coisa fantástica. Ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Então como a gente viu, Jó ele permaneceu firme no sofrimento. Jó permaneceu firme na provação. E eu não sei se você já reparou, mas Jó ele não sofreu só uma provação não, mas ele sofreu uma dupla provação. Então na primeira provação ele perdeu todos os bens e todos os filhos que ele tinha. E na segunda ele perdeu totalmente a sua saúde. E feridas terríveis tomaram todo o corpo dele, dos pés à cabeça. E no meio disso tudo, só sobrou uma coisa para Jó tentar aliviar um pouco, ou tentar aliviar a dor que ele sentia. E era um pedaço de louça que ele usava para raspar as feridas dele. E naquela hora, era o único jeito que aquele homem, que foi tão rico e sempre tinha tudo, ele tinha para, de alguma maneira, tentar aliviar aquela dor enorme que ele sentia. Então Jó ele não tinha mais apoio de ninguém para se aliviar, nem mesmo da esposa, nem mesmo dos amigos. E a única coisa que sobrou para Jó era um caco de louça para tentar dar algum alívio para ele. Mas por outro lado, foi nessa hora que finalmente Jó pôde se desprender de tudo que ele podia se apegar. E sabe qual foi o maior presente que Jó recebeu? Foi perceber, né, que a segurança dele não estava nas coisas que ele tinha, e nem mesmo na família maravilhosa que ele tinha, mas em Jesus. Então, da mesma forma, né, a pandemia tem feito a gente perder muitas coisas que a gente sempre se apegou. E nem todas essas coisas eram em si ruins ou erradas. Mas talvez a maior lição que essa pandemia tem ensinado para a igreja é que a dor e o sofrimento extremos, que muitas vezes obrigam a gente a soltar das nossas mãos as coisas que nos traziam aquela ilusão de segurança, na verdade, são coisas que Deus está usando para o nosso favor. E a dor, ela tem esse poder de jogar a luz e colocar em evidência a única pessoa para quem vale a pena a gente viver. E quem é essa única pessoa que vale a pena a gente viver? Essa pessoa é Jesus Cristo. E a gente às vezes só percebe isso, assim como Jó, quando a gente perde tudo, ou quando Deus tira por um tempo coisas que eram importantes para a gente. Mas Jó, como nunca antes, ele enxergou a sua verdadeira rocha. A sua única segurança que antes ele não podia enxergar. E sabe por que ele conseguiu enxergar dessa vez? Ele só conseguiu enxergar isso quando ele sofria. Porque antes ele tinha muitas coisas na frente dele. Ele tinha muitas distrações atrapalhando ele de ver o que realmente importa. E naquela hora, que o único alívio que Jó tinha era um caco em sua mão, quem Jó viu? Assim como diz a palavra, Jó viu seu Redentor vivo. Jó viu Jesus e Jó se apegou nele. Então, gente, para terminar, a gente precisa entender bem. Ninguém precisa gostar de sofrer. E não,
Deus ele não faz a gente sofrer à toa. Se você pensa assim, você não deve pensar mais assim. Porque Deus ele não gosta de ver ninguém sofrer. Mas a palavra ensina que a dor faz parte da nossa condição hoje. Mas graças a Deus essa vida é breve e temporária. E a nossa dor também. A pergunta que eu faço é, de verdade, em quem você tem se apoiado? Ou melhor, seja bem sincero com você mesmo. Para qual das vidas, a terrena ou a celestial, você tem colocado o melhor das suas forças? Jesus, apesar de não gostar de dor, ele não teve medo de passar pela terrível dor da cruz, para poder dar para a gente a verdadeira vida que hoje a gente tem. E uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus ele não sofreu porque ele errou, mas ele sofreu o que sofreu porque ele acertou. E porque ele acertou, o Pai o exaltou e o recompensou por causa disso. Por isso eu quero que hoje a gente entenda essa verdade da palavra. Nem toda dor ou perda que você passa é por uma coisa errada que você fez. Porque Jó, ele não fez nada de errado, mas mesmo assim ele sofreu. Agora, a gente precisa lembrar de uma coisa. Deus ele tem poder de transformar a dor que a gente passa para o nosso amadurecimento. Desde que a gente persevere e continue firme, como ele diz. Então, relembrando, se você estiver passando por lutas, o que você precisa fazer? Primeiro, ver se o que você tem passado é disciplina ou é provação. E segundo, se for provação, você precisa lembrar, a provação ela não é um castigo de Deus para você, mas é o contrário, é o processo de amor de Deus para que você cresça em obediência. A provação é como o pai falando, meu filho, você tem sido um bom filho e feito um bom trabalho. Por isso mesmo, eu estou te podando. Eu estou te podando porque eu quero que você faça ainda melhor, dando ainda mais frutos. E a pergunta que Deus faz é, você confia em mim? E nessas horas, a resposta que o Pai espera da gente é uma só: perseverança. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por sempre me amar. Seja quando eu estou sofrendo por estar em pecado, ou quando eu sofro porque o Senhor está me aperfeiçoando. Se eu estiver em pecado, sonda o meu coração e mostra onde eu preciso voltar atrás. Só que se eu estiver sendo provado, ainda que eu não entenda por quê, eu quero confiar em Ti. Me ajuda a perseverar. Quero viver para as coisas celestiais e não para as terrenas e passageiras. Quero viver para Ti, Jesus, e não para mim. Pai, confiamos que o Senhor recompensa a fé dos que perseveram em Ti. Te louvamos, Senhor, nossa única rocha, em quem consagramos as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir um pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua
Ele está na mesa, Ele nos